Na quarta-feira nós estávamos falando sobre os papéis do homem, os papéis do marido, da esposa. São papéis distintos, diferentes, porém de valor igual diante de Deus. Tanto o homem quanto a mulher diante de Deus tem valor igual, embora eles desempenham papéis diferentes. E quando chegou na parte da mulher, nós estávamos falando que o poder da mulher não está na sua aparência. Deus não atenta, não está preocupado, Ele não está olhando para a aparência da mulher, mas Ele está olhando para o seu interior. E a mulher, quando ela é poderosa, ela é uma influenciadora, ela acaba influenciando outras pessoas a mudarem, a mudança, inclusive principalmente dentro de casa, né? E aí a gente hoje traz um exemplo que é uma mulher, que a Bíblia fala o nome dela, e que é algo interessante, é que o nome dela, não é comum isso acontecer, o nome dela vem antes do nome do marido, poucas vezes isso acontece. E o que é mais impressionante, irmãos, é que o elogio, o louvor que é feito a essa mulher, apenas uma outra mulher recebe o mesmo louvor. É muito interessante isso. O louvor que é feito a essa mulher, que nós vamos falar dela, nós vamos falar de Débora, vamos falar de Cícera, vamos falar de Baraque, mas eu quero focar em Jael. E Jael é a única mulher na Bíblia que recebe o mesmo louvor de Maria, mãe de Jesus. Você vai ver aqui comigo. Como é que eu faço aqui, Jesus? Porque é muita coisa. Depois que Josué morreu, você sabe que Josué foi o substituto de Moisés e foi um poderoso líder. Mas depois que Josué morreu, aí vem Eude, aí começa aquele círculo vicioso de levanta e cai, o povo caía no mesmo pecado da idolatria. E é o pecado que afasta a pessoa de Deus, que desvia a pessoa de Deus, que distancia a pessoa de Deus. Caiu no pecado da idolatria, da imoralidade, e caíam também em sofrimento, em desgraça. Quando eles estavam em sofrimento, em opressão, eles clamavam a Deus. Deus levantava um juiz, alguém para ajudar eles. Eles eram ajudados, eram salvos da aflição, depois caíam no pecado novamente. E entre esses acontecimentos, uma mulher foi levantada por Deus. É impressionante que ela, naquela época, era a autoridade máxima da nação, Débora. E quando Débora é levantada como autoridade máxima, deixa claro para a gente, autoridade máxima, irmãos. É como se entre os juízes, ela como juiz, todos estavam debaixo da autoridade de Débora. É como se Deus deixasse através de Débora um recado para aquela época e também para a época de hoje, porque Deus não muda, que Ele não faz acepção de pessoas e que Ele não faz distinção de sexo, de homem ou de mulher. Ele usa. E Débora foi tão usada, irmãos, que olha só, como é que eu faço aqui, irmãos, para poder pegar. Vamos pegar aqui o versículo 4, capítulo 4, versículo 1. O 4, versículo 1. Se isso não for... ele, eu sei que é. Essa zoada aí, eu sei que é. Eu passei lá, eu deixei uns avisos lá para ele, mas acho que ele não entendeu o aviso que eu dei para ele. Versículo 1. Ele continuar gritando, vou bem aqui, vou dar um grito. Ele ficou só me olhando quando eu fiquei dando aviso lá para ele. Deixa eu estar, Pedro, tu não perde por esperar. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em seu exército, o qual então habitava em Hazorete Ragoim. Dá uma pausa.
naquela época estava acontecendo uma guerra entre Canaã e Israel. Para você poder entender, estava acontecendo uma guerra, uma batalha, uma briga entre Israel e Canaã. E o chefe do exército de Canaã, que o rei era Jabim, e o chefe do exército era um jovem, só que era um jovem de fama invencível. Era um jovem de fama, de renome. Como ele era apenas um jovem, mas ele tinha fama de invencível, que era Cícera. Porque eu não sei você, mas eu não sei porquê, que quando vê esse nome na minha cabeça, Cícera ou Císara, como algumas traduções, vem na minha cabeça de um senhor, de um coroa, de um homem, mas não era não, era um jovem, um rapaz. Só que ele era destemido, era corajoso, era valente, ele era habilidoso, estrategista e tinha fama de invencível, que era Císara. Então nessa guerra Israel estava sofrendo opressão. Isso aconteceu, sabe quanto tempo? 20 anos, pense. Vamos para cá. 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia durante os filhos de Israel. Durante 20 anos oprimia os filhos de Israel. Dá uma pausa só para a gente falar, para você guardar aí na memória. São 900 carros de ferro. 900 carros de ferro. Irmãos, tecnologia, tá? Coisa que não acontecia com o povo de Israel. O povo de Israel demorou a avançar e conquistar carros de ferro. Essas coisas tudo vieram na época do rei Salomão. Mas uma briga desigual. Só para você poder entender, era uma briga desigual. Nessa batalha entre Canaã, aonde Jabim era o rei, com 900 carros de ferro, o povo de Israel, que estava recentemente saído da escravidão, não tinha tecnologia, não tinha armas de guerra, ainda estava aprendendo ainda a lutar, era uma briga desigual. Na guerra, Canaã já havia vencido, pela vantagem. Já imaginava-se que Canaã era vitorioso, e eles também se davam por vitoriosos. Versículo 4. Débora profetiza, mulher de Lapidote. Só falar que Débora significa abelha, tá? Profetiza, mulher de Lapidote. Lapidote significa luz. Julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Abaraque. Baraque significa relâmpago. Abaraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Gizom a Císara, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e darei nas tuas mãos. Dá uma pausa aqui. Profecia. Débora era muito usada por Deus, lembrando, naquela época ela era a autoridade máxima, a autoridade que governava o povo, e a autoridade eclesiástica também, porque Deus falava por meio de Débora. Volta a dizer, Deus não faz exceção de pessoas. Assim como Débora, temos também Priscila, temos as filhas de Filipe, algumas agora me fogem a memória, a outra, meu Deus, Ulda, profetizar Ulda, e outras.
Então Deus não faz exceção. E ela, com autoridade, e ela usada por Deus, ela fala para Baraque: a ordem, Deus está dizendo para você ir atrair o exército. Irmãos, a ordem, a batalha não era nada fácil. Quando Débora fala aquilo, só que ela declara: Deus vai entregar nas tuas mãos. Porventura eu não entregarei nas tuas mãos. Ou seja, você vai para a batalha e Deus diz assim: eu vou te dar a vitória. Porém, como eu falei para vocês, que era um jovem com fama de invencível, Baraque treme na base. Ele treme na base. Versículo 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra de investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e foi com Baraque para Quedes. Dá uma pausa aqui. É admirável, porque é batalha, é guerra. E Baraque não se conteve, ele não colocou a confiança dele apenas na profecia, na palavra de Deus. E como Débora era autoridade, ele se apoia em Débora, não apenas na palavra. Ele não se apoia apenas na palavra, mas ele se apoia em Débora e diz assim: se você for comigo, totalmente diferente de Moisés, né? Se Deus for comigo, eu vou. Se o Senhor não for comigo também, eu não quero ir. Mas ele diz assim: se fores comigo, eu irei. Se não fores. E Débora, destemida, irmãos, que corajosa, ela vai para a batalha. E quando ela vai para o lugar de batalha, aí Baraque se enche de confiança, porque Débora vai, porém ele perde ali a honra que Deus daria para ele. E aí entra algo maravilhoso, entra um propósito de Deus para uma mulher. Que mulher é essa? Quando Baraque não assume a posição dele de guerra, de batalha, até juntar com o que foi falado aqui na quarta-feira, né? Que são papéis. O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, são papéis distintos. Então cada um deve estar ciente e desempenhar o seu papel, sabendo que prestará conta com Deus. Então quando o homem não assume, porque infelizmente tem muito homem que é mole, irmãos, e outra coisa também, às vezes não é moleza não, é falta de temor a Deus, é falta de comunhão com Deus. Tem homem que não assume o seu papel, sabe? De líder da casa, de chefe da casa, de liderar a casa a ponto de ser respeitado, de ser honrado e de guiar a sua família no caminho da verdade, no caminho certo. E quando ele não assume o papel, aí alguma mulher tem que assumir, né? Seja dentro da igreja, seja em casa, seja na empresa. Quando o homem não assume o papel, aí alguma mulher tem que assumir. Geralmente o homem é para liderar, mas tem um homem que, eu sempre falo para vocês, né? Algo que eu ouvi: quem não serve para mandar, serve para ser mandado. Ou uma coisa ou outra, ou você manda ou você é mandado. E ela vai, mas ela diz: a honra que seria para você, aí entra na mira da promessa, entra na mira de Deus, entra na mira da bênção uma mulher. Entra na mira da bênção uma mulher. Aí Deus coloca um propósito na vida de uma mulher. E todos nós temos um propósito. Todos nós, irmão. Deus, você está vivo por um propósito. E se não tivesse mais propósito de Deus, você nem teria acordado hoje. Você estaria sendo velado no meio de uma casa, mas você está vivo porque ainda há propósito de Deus para se cumprir através de você. Para você, para mim, nós estamos respirando porque ainda há propósito de Deus para se cumprir através de nós. Amém? Amém. Aí entra na mira de Deus uma mulher, entra na mira da bênção de Deus uma mulher. E aí Baraque, ele não assume o papel dele, ele vai para a batalha, mas a honra que seria para ele perde. Versículo 9, 10, né? Então Baraque convocou a Zebulon e Naftali em Quedes,
E com ele subiram 10.000 homens. Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, e tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obob, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas ao carvalho de Sanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera e Baraque, que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Deixa eu comentar aqui com você o que nós acabamos de ler. Esse homem aqui, Éber, ele não é israelita. Ele não é israelita. Há uma divergência entre os estudiosos, se ele é irmão de Zípora ou se ele é sogro de Moisés. Esqueci o nome dele agora. Oh meu Deus, deu uma Haruel, e tem um outro nome. Se era o sogro de Moisés ou se era cunhado de Moisés, entenda, não é israelita, é parente de Zípora, é parente da família da esposa de Moisés. Ele se aparta. Jetro ou Haruel. Jetro ou Haruel, o nome dele, né? O Bob também pode ser o nome dele. E aí ele se aparta de todos e ele vai armar sua tenda. Ou seja, meu nome, meu Deus do céu, que habita em tendas, ele é pronto, deu branco também, idade. Ele começa a armar suas tendas, não mora junto na cidade, não mora em Israel. Meu Deus, como é o nome que se dá, Jesus, que fica beduíno. Ele é um beduíno, tá? Ele começa a armar, graças a Deus, aleluia. Ele começa a armar suas tendas e ele se aparta, ele vai morar distante. Irmãos, ele está longe, ele e Jael estão fora da guerra, eles não têm nada a ver com a guerra que está acontecendo em Israel, não é israelita e não tem nada a ver com a guerra que está acontecendo em Israel. Eles estão na sua tenda, quieto, está tudo tranquilo. Como tem gente que erra quando está tudo tranquilo, como tem gente que erra, irmãos, quando está tudo em paz, como tem gente, irmãos, que se acovarda, que peca quando está tudo tranquilo, quando está tudo em paz, quando não tem guerra, sabe, no conforto da sua casa. E aí eu me lembro, sabe do que? Eu me lembro que alguns anos atrás, alguns crentes, eu não acho que isso não acontece mais não, mas alguns crentes, há alguns anos atrás, diziam assim, né? Não pode chamar diabo, não pode chamar Satanás, é o inimigo. O inimigo, então eu não mexo com ele também não mexe comigo, ele fica no canto dele, eu fico no meu, o importante é ter paz. Eu não sei se isso ainda existe, mas a pessoa, tem muita gente que não fala isso, mas peca pela tranquilidade, se acovarda e fica acomodada e se torna preguiçosa. Ela está no conforto do seu lar, da sua tenda. Na sua tenda tem paz, a briga é lá para Israel. E coisa boa é você estar no conforto do seu lar. Coisa boa é você estar na sua tranquilidade da sua casa, da sua tenda. Coisa boa é você estar na tranquilidade da sua tenda. E aí tem gente que não mexe com o diabo não. Quando está tudo tranquilo, não mexe com o diabo não, ela fica tranquila, não faz nada. Tem gente que está assim, não faz nada porque está tudo tranquilo. Mas é interessante que na tranquilidade, essa mulher resolve marcar o tempo dela e ela resolve entrar para a história. Ela resolve entrar como a inspiradora para toda a humanidade. Ela, apesar de estar no conforto da sua tenda, eu me emociono de falar, como uma pessoa tem tanta coragem assim, que ela não tem nada a ver com a guerra e ela resolve colocar o nome dela na história e se tornar uma inspiradora para todas as gerações. Que coisa, irmão, que coisa, meu Deus do céu. Vamos voltar para cá. É o 11.
13. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete-Ragoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, 10.000 homens após ele, e o Senhor derrotou a Císera e a todos os seus carros e a todo o exército a fio de espada diante de Baraque. Císera saltou do carro e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros, os exércitos até Arosete-Ragoim, e todo o exército de Císera caiu a fio de espada, sem escapar, nem sequer um. Sem escapar nem sequer um. Você vê que aqui ele derrotou todo o exército, mas aquele que tinha fama de invencível não conseguiu derrotar, não, porque ele fugiu. Conseguiu derrotar todo o exército, não foi por ele, porque não tinha preparo para aquilo, ele não tinha tecnologia, ele não tinha capacidade. Foi Deus cumprindo a promessa, e Deus derrotou todo o exército, mas aquele que tinha fama de invencível, esse conseguiu escapar. Me vem sempre na memória aquela frase de Davi, quando Davi diz assim: persegui os meus inimigos e só voltei depois de dar cabo deles. Davi deu cabo de todos os inimigos. Baraque, ele foge para perseguir também a Císera. Volta a dizer, Císera tinha a fama de um jovem invencível, ele consegue escapar e ele foge. Jael e o seu esposo Heber, eles estão perto de Quedar, estão ali, armaram a sua tenda, e ali eles estão no seu sossego, estão na sua, de Quedar não, de Guedes. No versículo 17, porém, Císera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Heber, Queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber. Queneu, saindo Jael ao encontro de Císera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra a minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele disse: dai-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um olho de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém te perguntar: há que alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, ele foge, e a casa de Heber, a casa de Jael, está em paz com o rei Jabim. Não tem guerra, está em paz. Ele corre e entra na tenda de Jael. Heber não estava em casa, ela está sozinha, ou seja, o marido dela não está, mas ela está ali, e ela recebe ele mansamente, irmãos, tranquilamente ela recebe: entra, meu senhor, entra. E ele, cansado de correr, ela cobre ele, colocar Císera como nosso inimigo. Ele representa o diabo, ele representa Satanás. Ele era inimigo do povo de Deus. Hoje nosso inimigo não é ninguém de carne e osso. Nosso inimigo hoje é Satanás, é diabo. Então Císera aqui, ele representa o diabo. Como é que você tem que tratar o teu inimigo? Olha só, vamos aprender com Jael. Vamos aprender com Jael. E ela toma uma briga que não é dela. É muito interessante isso. Ela toma uma briga que não é dela. A gente não quer a briga que não é nossa.
Irmãos, geralmente, eu digo, a gente é uma força de expressão, tá? Porque eu não tenho não tenho essa escolha, mas tem muita gente que não quer briga que não é sua. Tem muita gente dentro da igreja que diz assim: eu já tenho meus problemas, eu vou estar me dedicando a orar pela igreja, eu vou estar me dedicando a orar pelos irmãos, eu já tenho meus problemas, eu já tenho tanta coisa para resolver na minha vida, ainda vou ter que pegar a briga de fulano para estar orando, para estar jejuando de fulano, para estar orando pela casa de ciclano, para estar orando pela igreja, para estar orando. Eu não, já quero resolver minha vida, eu quero resolver minha casa, e minha casa está tudo bem, quem quiser que se fique para lá. Ah, fulano, não sei quem está com câncer. Não, quem quiser que se... Minha casa está tudo bem. Tem gente que geralmente não quer pegar a briga que não é sua. E ela não tem, nem ela e nem Éber não tem briga com Jabim. Mas ela coloca, irmãos, o inimigo entra, ele fugindo, ele entra na casa dela. O inimigo fugindo, ele entra na casa dela. E às vezes ele entra disfarçadamente, sabe? Mas entra. Quando ele entra, ela cobre ele. Como é que você vai cobrir o diabo? Como é que você vai cobrir o teu inimigo? Como vai cobrir? Cobre ele. Como é que a gente vai cobrir ele? Só tem uma forma da gente cobrir. Alguém sabe me dar uma dica? Só tem uma forma da gente cobrir ele, exatamente. Só tem uma forma, não é pegar que nem Jael, que pegou uma manta e cobriu o inimigo. Nós não vamos cobrir com manta, não, a gente vai cobrir com oração. Amém? Cobrir com oração. Ele pede água, ele está morrendo de sede, ela não dá água não, ela dá leite. Primeiro, para não obedecer, porque quem manda ali na casa dela é ela, não é o diabo. Quem manda na tua casa é você, não é o diabo. Cuidado, porque o diabo pode estar mandando na tua casa. Como é que ele pode estar mandando? Porque a batalha, o campo de batalha mais atingido, que o diabo quer aprisionar, é a tua mente. E não é qualquer pensamento que você pode alojar na tua mente, não. Cuidado. Nós somos o que nós comemos, nós somos o que nós fazemos, principalmente o que nós pensamos, tá? Provérbios capítulo 4, versículo 24, se não me engano. Toma cuidado com o que você pensa. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, ela cobre com oração. Ele pede água. Ela dá outra coisa primeiro para mostrar que quem manda na casa dela é ela. Mas outra coisa também, eu não sei você, mas quando eu quero dormir, você sabia que o leite dá sono? Quem sabia? Quando eu digo assim, eu quero dormir bem, não quero acordar 5 horas da manhã não, não quero sair 5 horas da manhã daqui não. Daí eu tomo leite, principalmente quando ele é morno, pode ter certeza, dá sono. O leite, comprovadamente, cientificamente, o leite dá sono. Irmãos, ao invés de água, ela dá leite para ele. E aí ele manda ela mentir, ele quer guiar, ele quer dirigir ela, mas quando ele diz vai para a porta, se alguém chegar e perguntar se tem alguém aqui, diga não. Ao invés de mentir, ela vai para a porta. Só que quando ela vai para a porta, ela é uma mulher simples, ela é simples, ela não é ninguém, tem fama, é só uma pessoa no cantinho dela, na sua tenda, na sua casa, não é conhecida, ela não é nada, ela não é ninguém. E é esse tipo de pessoas que atrai Deus, é esse tipo de pessoa. Deus adora pegar os que não são para confundir os que são. A gente não pode, ninguém pode se sentir incapaz de ser usado por Deus. Ninguém pode ser. Não importa o que você é, se você é um menino, se você é uma menina, não importa quem você é, se sinta capaz de ser usado por Deus para livrar a tua casa, para abençoar os teus pais, para abençoar a tua família, porque ninguém é desprezado por Deus a ponto que ele não possa usar. E eu volto a repetir, 1 Coríntios capítulo 1, versículo não lembro agora, 28 parece. Deus adora pegar aqueles que não são para confundir os que são. Ela não é ninguém, ela não é nada, mas ela não tem armas, ela não tem uma flecha,
ela não tem uma espada, ela não tem uma adaga, ela não tem nada. A única coisa que ela tem, o que ela tem na casa dela? Ela pega uma estaca da casa dela, é uma arma. E às vezes, irmão, quantas vitórias Deus deu para pessoas com armas que não eram armas que não eram armas, queixada de jumento, pedras e fundas. Deus muitas das vezes deu vitória, e aí você diz assim: eu não tenho preparo, eu não tenho. Ela pega uma estaca, além da estaca ela pega um martelo. Qual é o martelo que a gente vai pegar? Deixa aqui que a gente volta já já. Vai comigo em Jeremias capítulo 23. Jeremias 23. Deixa eu fechar a mensagem aqui rapidinho. Chegaram? Ela pega um martelo. Esse daqui é uma arma essencial. Esse daqui você tem que ter. Versículo 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor. E o que mais? Não acharam? Jeremias capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor. E o que? Martelo que os viu sapeiam. É a palavra de Deus. Quem tem palavra, quem tem amizade, quem tem intimidade com a palavra, irmão, não perde batalha. Não perde batalha. Quem se adestra, quem se habilita em conhecer a palavra de Deus, não perde batalha. Eu sempre digo para vocês que Deus não tem responsabilidade conosco de fazer aquilo que a gente quer ou de nos dar vitória. Deus não tem compromisso comigo, com você, de nos dar vitória, mas Ele tem compromisso com a palavra dEle. E quem procura conhecer a palavra dEle, quem procura ter intimidade com a palavra de Deus, não perde batalha. E ela pega o martelo. O nosso martelo é a palavra de Deus. E ela vai até o inimigo. Ela tem um alvo. Você também tem que ter um alvo. Ela tem um alvo. O alvo dela é o crânio. É o crânio. Assim também, aonde você mais tem que ir no alvo para destruir o inimigo, irmãos, muitas das vezes ele está obtendo resultado e frutos, sabe por onde? Exatamente o crânio, a mente, o pensamento. Aquilo que você pensa se torna ações, se torna, dá resultado e frutifica. E muitas das vezes o que está acontecendo na tua vida, ao teu redor, está sendo resultado dos teus pensamentos. A gente não tem como controlar aquilo que vem na nossa mente, mas a gente pode sim determinar